Olá, gente. Meu nome é Amanda, sou discente do curso de Ciência da Computação. Eh, Estou fazendo meu curso na Universidade Federal de Roraima e esse curso também é pela Universidade Federal de Roraima. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Dando continuidade, essa é a nossa última aula do módulo 2. Então, eu venho reforçar uma ideia aqui que, se vocês não entenderem, revejam as aulas, fixem bastante, a ideia de cada uma delas e pratiquem principalmente os exercícios para você entender melhor. E nessa aula 9, para finalizar o módulo 2, que fala sobre o Portugal, a gente vai falar sobre as funções em Portugal. E o que elas são, né? Ela é um bloco de código reutilizável com um nome. Então, é para uma coisa específica que você quer fazer no seu código que vai retornar ali algum valor ou não, né? E aqui eu vou dar o exemplo que a gente está usando bastante no Portugal. Quando você vai inicializar o programa ali, tem programa início. Esse início é uma função. Então, qual é o objetivo desse início? É apenas inicializar o código, mas você pode utilizar outras funções dentro do seu código, que aí você pode utilizar ele independente de onde você esteja, se ele for chamado. E da partir daí, quais são os benefícios da função, né? A reutilização, porque, por exemplo, você está no código principal ali do seu código, né? Que no caso ali do Portugal seria o início. E aí você inicializa ali ele, e aí vai dependendo da ideia de que você quer no programa. A partir disso, você coloca alguma coisa na linha do seu código e chama essa função. Quando você chamou, você decidiu chamar um tipo de valor. E aí você fez outras coisas ali depois disso e quis chamar de novo aquela função. Então você pode reutilizar ela de várias maneiras e pode chamar até dentro da própria função ele de novo. Então você pode utilizar ele quantas vezes você quiser, mas que tenha sentido, né, para você. E a partir disso você tem uma maior clareza das linhas do código e de sua modularidade. Aqui a gente tem uma estrutura de uma função, um exemplo, né? É a função calcule. A gente tem como parâmetro real A, real B. E aí tem esse resultado aqui, no caso, essa variável, ela é local, né? Ela só pode ser acessada dentro dessa função. E aí, aqui a gente tem um resultado, né? Uma pequena operação aritmética de multiplicação e soma. E a partir disso, fez a operação, né? Foi colocado dentro da variável resultado e vai retornar para onde foi chamada essa função. No caso aqui, a gente só tem a estrutura de como é a função, mas aí voltaria para o código principal, esse resultado aqui. E aí você poderia utilizar ele como você quisesse, quando e como quisesse. E o componente, né, geralmente aqui tem um nome, a função, e o nome é de extremamente importância, você tem que ser objetivo naquilo que você está colocando ali. E aqui é calcule, você está calculando um valor, mas poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, você quer calcular uma soma, e aí tem que ser mais específico, porque às vezes se você colocar só calcule, não vai ficar com clareza daquilo que você está querendo fazer. Então, tem que ser uma coisa objetiva e que tenha clareza o nome, de extrema importância. Parâmetros, eles são opcionais e o retorno também pode ser opcional, porque às vezes você pode não colocar nada, mas você chamou a função, porque você quer exibir alguma coisa. Exemplo, exibir um menu, que esse menu é o menu do seu programa. Exemplo, você é dono de um restaurante e aí quer exibir o menu de faça um pedido, analise o pedido, eh, algo nessa vertente. E a partir daí ele só exibiria e não retornaria nada. Mas quando você chama a função, você tem toda essa uma estrutura, e aí é melhor você colocar dentro de uma função que fica mais com clareza, e aí não fica tão feio ali seu código. Então seria melhor nesse sentido. E o retorno também, como eu falei, como às vezes você quer printar ou só quer imprimir alguma coisa, então não precisa ter um retorno. E aí só chama a função, no caso.
E aqui a gente explica mais, né? A gente tem funções sem parâmetros, função sem retorno e funções com múltiplos parâmetros. Nos próximos slides, para ficar mais fixado a ideia, eu vou mostrar para vocês com exemplos, né? Aqui, como eu até falei antes, mas esse aqui eu acho que é mais no sentido de um menu de um jogo, né? E aqui a gente chama a função, você coloca a função e o nome daquela função que você quer chamar, e aqui eu não passei nenhum valor. É apenas para mostrar o menu. E aí, por exemplo, a partir desse menu, você faria algum código que faria sentido ali para você. E daí é chamar de novo aquela função. Então, como eu expliquei anteriormente, vocês podem chamar várias vezes a função para fazer aquilo que você quer em específico. No caso aqui, seria eu mostrar o menu. E vocês podem ver, aqui não tem nem parâmetro e nem um valor retornando. E aqui já tem tudo, né? A gente tem o nome, tem parâmetros, múltiplos parâmetros, na verdade, e a gente está passando valores. Aqui eu vou tentar dar uma explicada agora no código. Aqui a função início, como eu falei, né? Sempre tem. Então, ela é tipo um padrão dentro do Portugal ou do Visual G, independente de qual vocês estão usando. Aqui eu estou declarando uma variável, né? Resultado. E esse resultado vai receber o valor que vai retornar dessa função. Entende? E aqui o nome da função é soma, e como eu falei, tem que ser claro e objetivo o nome. Então, está somando dois valores. Aqui eu passo o 10 e o 5. Esse 10 e 5, o 10 vai para o inteiro A e o 5 vai para o inteiro B. Somando esses dois números, né, que aí está aqui retorne A mais B, quando ele retornar aqui, vai ser a soma dos dois valores, não vai ser A e o A mais B, né? Vai ser o resultado aritmético da soma desses dois. E quando retornar para a função início aqui no código principal, o valor que vai ser 10 mais 5 vai dar 15, né? 15 vai para o resultado da variável, né? Da variável resultado. E vai escrever. O resultado da soma é tal. Só que vocês ficam perguntando, por que eu não poderia botar isso aqui, né? Aqui. E aí vai uma dica, né, de programador, né? Que você tem que entender que geralmente outras pessoas também vão usar o seu código ou e vão tentar entender o seu código. Então, isso aqui fica mais claro para a pessoa o que você quer com esse código, para que ele entenda melhor. E a partir disso, você tem uma clareza mais no código, ele fica mais organizado. E é uma prática boa de programação. Então, sempre que puderem, usem função, mas que tenha uma finalidade, um objetivo para aquela função. E é isso. E aqui tem um outro exemplo, né, que é da tabuada, é um exemplo mais complexo, né? Aqui tem a função início, como eu falei, é de inicialização, e aqui tem a função tabuada. E lá naquele do laço, aqui a gente vai usar o laço de repetição, né? Como a gente explicou nas últimas aulas. E aqui é uma outra maneira de fazer, mas com função. E aí ficaria mais organizado o seu código. A gente declara a variável inteiro número, escreva, né? Informe o número para ver se está tabuada, vai ler o número que você digitou, dá uma limpa ali na saída, e aí vai chamar a função que você está querendo. No caso aqui é a tabuada, né? Quando vier para cá, vai vir para cá para essa função. Vai chamar. E o número que você colocou, que informou aqui, né? Que você escreveu, vai vir para cá. Aí um exemplo, eu gosto de dar o 5 porque é o número clássico, né? E aí esse 5 vem para cá e a gente, como eu falei, né? Essas variáveis aqui, inteiro, resultado que você declarou aqui dentro da função, são variáveis locais. E a partir disso você tem um resultado e um contador. E aí a gente inicia a estrutura de repetição começa o contador no 1 e repete até o número 10. E aqui vai somando o contador para ir fazendo 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. E aqui vai imprimir a tabuada como um todo. E a conclusão desse módulo como um todo, a gente aprendeu os conceitos de Portugal, as estruturas de repetição, os operadores lógicos, relacionais,
os laços de repetição, armazenar dados e organizar o programa. Então, a gente conclui esse módulo, espero que vocês entendam, e como eu falei, se puderem repetir sempre as aulas que você não entendeu, dar uma pesquisada, e deixamos uma última atividade, né, do módulo 2 e utilizando função. Aqui você vai calcular a potência, aí você bota o nome lá, faz os parâmetros, chama o retorno, faz o retorno, e esses são 3 exercícios. Como repetir, todos os exercícios estão na cela do Classroom. Então façam, que a gente vai estar olhando o que cada um de vocês está fazendo. É isso, muito obrigada, espero que estejam gostando e até o próximo módulo.